Então, como ler para se tornar sua melhor versão sem deixar de aproveitar a vida? Esse é um vídeo que vai ser um pouco diferente. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser rápido, didático, direto ao ponto. Eu vou dar uma volta, eu vou falar umas histórias, eu vou contar umas paradas e no final eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, mas eu acho que é importante a gente fazer isso porque este ah, é um vídeo um pouco diferente. Eu não espero que as pessoas realmente vão ficar aqui para assistir, de fato, né? É um pouco estranho eu falar isso, mas tendo dado esse disclaimer, né, eu vou acender uma velhinha. Essa aqui é de maçã, né, de maçã, não sei se dá pra ver. O cara vai acender o bagulho com acendedor de charuto, porque eu não tenho isqueiro. É foda. Talvez eu devesse começar a fumar pra conseguir ter isqueiro sempre, né, disponível aqui pra mim. Tá bom. Então é o seguinte, cara, eu acho que a gente perde uma coisa muito importante ao morar num país sem estações bem definidas, né? Então essa é uma das grandes mudanças, é uma das mudanças significativas que eu notei na minha vida quando eu saí do Brasil e vim para o Canadá. Então eu moro aqui já fazem 5 anos e isso é uma das coisas mais legais, uma das mudanças mais interessantes e mais inesperadas na minha vida, de você ter que é ter 4 estações bem definidas no ano, né? Verão, primavera, verão, outono e inverno. E eu acho que você começa a observar mais claramente a natureza cíclica das coisas, né? Como o ano é uma coisa cíclica e como a sua vida geralmente também funciona, de certa forma, em ciclos, né? Então você tem um momento onde você começa a criar coisas, e aí essas coisas elas atingem uma certa maturidade, e aí essas coisas começam a se degradar, e até um momento que elas somem, né? Então a gente vê isso acontecendo, por exemplo, com as pessoas com relacionamentos, com trabalho, com projetos criativos, com projetos pessoais da própria vida, né? Projeto fitness, esse monte de coisa, né? Você tem um momento, até inclusive o ciclo de motivação, né, que você tem quando você faz alguma coisa nova, sabe? Você está empolgado para começar um projeto novo, né? A primavera. Aí você começa a trabalhar naquele negócio, em algum momento ele atinge uma certa maturidade, uma vivacidade, assim, que é um verão, assim, né, onde as coisas estão mais bonitas, tudo tá, porra, luminoso, cheio de luz, os dias são longos e tem coisa, né, calor e, porra, sei lá, aqui quando tá durante o verão, escurece às 10 horas da noite e amanhece às 5, 6 horas da manhã. No inverno, ao contrário, né? No inverno aqui amanhece às 8 da manhã e o sol se põe às 4 da tarde. Então, você observa esse ciclo, né? Você começa a estar empolgado, o negócio chega numa maturidade, e de repente você começa a perder um pouco da vontade, você não quer mais fazer o negócio, você vai meio de má vontade, você começa a pensar, pô, mas tem aquele outro método para fazer tal coisa, tem aquele outro jeito que eu posso fazer também. E aí, quando você vê, você largou aquele negócio que chegou aí, o inverno, né? E eu acho que é uma coisa parecida, né? Existe na vida a gente tem esse equilíbrio constante entre caos e ordem, né? Você começa um monte de coisa. Eu tenho esse negócio, eu começo a fazer um monte de coisa, cara. Então, nesse último ano, o que eu fiz? Porra, eu anotei até pra falar aqui pra vocês. Nesse último ano, eu lancei 3 cursos diferentes. Eu fiz live semanal. Eu fiz Reels no Instagram. Eu coloquei mais foco no meu negócio. Eu comecei a rodar anúncio, né? Eu li sobre aprendizado, eu li sobre leitura, eu li sobre, comecei a dar um monte de coisa esquisita, um simbolismo. Porra, umas astrologias, uns bagulho esquisito desse, tá ligado? Porra, aprendi uma língua nesse último ano, né? Francês, vou fazer a prova semana que vem, não aguento mais essa merda também, estudar essa bosta. Aprendi uma língua. Cara, então eu tenho esse negócio que eu começo a fazer muitas coisas, mais coisas inclusive do que eu tenho tempo para fazer. Eu acho que eu não sou a única pessoa por aí que faz esse negócio também, começar muitos projetos sem ter tempo para trabalhar nesses projetos de fato. E é um momento de caos, assim, você vai, porra, falando sim pra tudo, vai, vamos, 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 vamos. Chega um momento que você olha pra trás e você pensa assim, porra, cara, o que eu tô fazendo? Sabe? E recentemente eu tive um desses momentos, né, de olhar e falar assim, cara, tá bom, qual que é o ponto disso aqui, entendeu? Eu tô vendendo, porra, 2 cursos, com um funil de vendas, com todo um negócio elaborado e tal, e, porra, tá me enchendo o saco, eu tenho que produzir isso aqui, né, começar a fazer as lives começou a ficar, ah, porra, um pé no saco, toda terça-feira tem que aparecer, não tá com vontade. Às vezes tá sem assunto pra falar. Às vezes, porra, e aí você aparecia lá, ninguém tá vendo, sabe? E, e aí não que eu esteja reclamando dessas coisas e tal, mas é como acontecem as coisas, sabe? E uma hora você para e você olha assim, tá bom, eu preciso pensar sobre o que eu tô fazendo, sobre o que eu quero continuar fazendo no futuro,
e sobre o que eu posso fazer melhor, e o que eu quero continuar, o que eu posso largar, né? Você vai, primavera você está, né, plantando, cuidando da terra, né, começando a trabalhar para as coisas crescerem, no verão as coisas começam a brotar, você tem aquela abundância de tudo, da plantação, da colheita. Quando chega o outono, acabou a brincadeira, entendeu? As coisas são sérias. Você tem que olhar e falar assim, tá bom, eu preciso guardar tantos quilos de grãos, eu preciso fazer pão, eu preciso armazenar as coisas de tal forma, porque daqui a pouco tá chegando o inverno e eu não vou ter comida disponível. E no inverno, cara, esquece. É só você trancado em casa e, sabe, ou trancado, inclusive, simbolicamente para dentro de si mesmo, né? E meio que sobrevivendo ali, porque é o momento mais duro, assim, do ano, sabe? E da mesma forma funciona quando a gente faz as coisas pro exterior, assim, para fora de nós, né? E nesse momento, talvez seja um momento de outono, um momento de inverno, que eu olho e falo assim, tá bom, isso aqui não está dando certo do jeito que eu estava dando certo antes. Eu não tô eu não tô, né, tirando a mesma abundância das coisas que eu estava tirando quando eu comecei esses projetos, sabe? E aí é o momento que eu paro aqui para refletir sobre o que eu estou fazendo, refletir sobre o canal, refletir sobre os cursos, refletir sobre os projetos e, e meio que olhar para as coisas e para, né, reorganizar essas coisas, colocar um pouco de ordem nesse caos, né? Você cria aquela abundância do verão, no inverno, no outono, no inverno você organiza tudo e mantém e coloca as coisas em ordem. E esse vídeo basicamente é eu colocando a casa em ordem, sabe? Porque eu falei que é um vídeo meio estranho no começo, porque sei lá, eu acho que vai ser mais legal, mais valioso para quem já acompanha o canal faz tempo, para quem já conhece os vídeos, não para, sei lá, se está chegando pela primeira vez aqui, talvez seja um vídeo um pouco esquisito, né? Mas tudo bem, meus vídeos são um pouco meio assim mesmo, eu começo a falar e aí as coisas vão indo, sabe? Com base em tudo que eu fui estudando, lendo, fazendo nesse último ano, cara, eu acho que eu finalmente consegui consolidar, basicamente, o que eu quero passar aqui, né? Eu consolidei aquilo, eu chego numa síntese daquilo que eu quero que seja a essência desse canal e da minha missão com esse canal, sabe? Que é como ler para se tornar sua melhor versão sem deixar de aproveitar a sua vida, sabe? Porque quando você olha, né, você olha para a internet, para o desenvolvimento desses assuntos nos últimos tempos, né, de desenvolvimento pessoal dessas coisas, você tem uma galera que é muito grind, muito hardcore, muito porrada, disciplina, foda-se os seus sentimentos, foda-se aproveitar, não, é trabalhar duro agora e desapareça do mundo para depois voltar de novo, mudar de não sei o quê. Você tem esse lado. Você tem um lado também que é meio foda-se, o mundo vai acabar, nada importa e você tem que aproveitar os dias como se você fosse sei lá, um nobre menor numa cidade europeia do século XV que tem a herança da família e zero responsabilidade, sabe? Bebida e puta e, e festa todo dia, sabe? E tem essas loucuras assim que acontecem, sabe? Que as pessoas vão falando. E vira e mexe, quando eu começo a perceber, o que eu vejo nesse espaço é que existe uma certa, né, jogada de escanteio assim da leitura. Porque as pessoas entendem que a leitura é importante, elas entendem que você tem que ler, né, que as pessoas de sucesso leem, que você tem que, né, adquirir conhecimentos e tal, mas elas entendem de uma forma meio superficial. E, e no primeiro negócio que alguém quer ter um discurso um pouquinho mais agressivo, ele joga a leitura fora. Não adianta você ler, você tem que fazer. Não adianta você ler, você tem que aplicar. Não adianta você ler, você tem que né, fazer as coisas no mundo. E eu acho que isso, bom, é uma forma superficial de você observar o que realmente é importante e como que a leitura realmente pode impactar e transformar a sua vida, né? Por que ler vai tornar você a sua melhor versão sem fazer você deixar de aproveitar a sua vida, cara? Porque por mais que as pessoas tentem disfarçar e falar que disciplina é liberdade, disciplina não sei o quê, cara, é uma merda, né? Você ser disciplinado, grind, focado nesse negócio, cara, é legal pra postar no Instagram, entendeu? No dia a dia é monótono, é chato, é repetitivo, não tem glória, não tem nada porra, bonito, entendeu? É desagradável mesmo, sabe? E aí você passa anos nessa, cara. Eu passei, porra, anos fazendo isso. Anos nessa de não posso sair, não posso beber, não posso fazer não sei o que, não posso fazer não sei o que lá. Por quê? Porque eu tenho que estar focado na missão, no grind, né, enquanto os outros dormem, eu trabalho, eu estudo e eu deixo de sair pra, né, pra estudar e focar nos meus objetivos. E tá bom, eu sei, existe uma validade importante nisso.
Mas quantas experiências você não deixa de fazer, né? Quantas coisas não deixa de fazer para viver essa vida, entre aspas, certa, essa vida, entre aspas, perfeitinha, essa vida colocada né, na disciplina regradinha, não sei o quê. Sei lá, eu tenho um pouco dessa brisa, assim, de, pô, um dia todos nós nos vamos, né? E eu não quero que no meu enterro as pessoas olhem e falem assim, nossa, ó, lá foi o Gabriel. O que ele fez durante a vida? Pô, cara, nunca fez mal pra ninguém, sabe? Nunca fez nada demais. Trabalhou e não sei o quê. Sei lá, isso me dá um pouco de agonia, assim. Tipo, cara, um dia eu quero olhar e falar assim, não, esse cara fez uns negócios muito loucos, assim. Esse cara era foda, ele fez isso aqui, ele fez aquilo ali, entendeu? E do jeito que as coisas às vezes vão, né, quando você se fixa numa dessas ideias de grind, de disciplina, de hustle, de não sei o quê, você acaba deixando de aproveitar as coisas, né? Como que a leitura vai tornar você a sua melhor versão, porque eu acho que isso é um impulso natural nosso, um impulso de querer ser melhor do que a gente era ontem, ou porque você não gosta de como você é agora, ou porque você não gosta de quem você era no passado, né? Esse é o meu caso. Eu não gostava da pessoa que eu era. Por isso eu comecei essa jornada de me desenvolver, porque eu não gostava da pessoa que eu era. Eu não gostava da minha aparência, eu não gostava da forma que eu pensava, eu não gostava das coisas que me tinham disponíveis, eu não gostava, cara, eu não gostava de mim mesmo, sabe? E foi por isso que eu comecei nessa jornada, e eu acho que é por isso que a maior parte das pessoas começa, não é por amor, não é por nada assim bonitinho, é porque você não gosta de si mesmo, você quer mudar. E a gente pode se tornar uma versão melhor de nós mesmos sem perder esse tesão pela vida, né? Sem cair nessa monotonia bizarra, nessa ética de trabalho, puritana americana esquisita, sabe? De tipo assim, você não pode ter você tem que sofrer e você não pode ter prazeres na sua vida, sabe? Como que eu acho que a leitura impacta isso, né? Da seguinte forma, eu vou explicar de uma forma muito simples, muito didática. Depois de 2 minutos eu chego no ponto exato do vídeo, sabe? A leitura, ela faz o seguinte, né? Quando você vai lendo, você vai absorvendo aquelas coisas, mesmo que você não lembre delas, mesmo que você não guarde elas na sua memória, de certa forma você vai meio que colocando aquilo para dentro da sua alma, sabe? Você vai absorvendo aqueles negócios. E, com o passar do tempo, aquilo vai moldando a sua forma de ver a si mesmo, o mundo e os outros. Ou seja, a leitura, ela naturalmente, ela vai moldando, ela vai atualizando, ela vai aperfeiçoando, polindo a sua visão de mundo. Quando você vê as coisas de forma diferente, você naturalmente age de forma diferente, né? Se na minha visão isso aqui é uma garrafa d'água, eu vou usar para beber água. Se na minha visão, se eu vejo genuinamente isso aqui como um martelo, eu vou usar isso aqui para fazer o quê? Porra, para bater prego, entendeu? Então... Caralho, engasguei. Foi mal. A sua visão de mundo... A sua visão de mundo... Quase morri em vídeo aqui. Que isso? YouTuber morre depois de tomar água durante um vídeo. Que coisa patética. A sua visão de mundo, ela vai informar a forma com que você age no mundo. A sua visão de mundo muda a forma com que você pensa sobre as coisas. Essa forma que você pensa, ela muda as suas ações. Então, se você quer se desenvolver naturalmente, sem ter que forçar a barra, sem ter que parar de fazer as coisas que você gosta, né? Deixe óbvio. Eu sugiro que você não faça muitas coisas que podem destruir a sua vida, e coisas que são muito ruins pra você, tipo, sei lá, essa ideia do cigarro, assim, fiz a piadinha de talvez eu devesse começar a fumar cigarro. Pô, não fumem cigarro, assim, pô, sei lá. Se quiser fumar, fuma, não é, pô, sei lá, o fim do mundo também, mas não é bom pra você, sabe? Então tem um limites, assim, bom senso, né? Bom senso é importante. Eu prefiro que você fume cigarro do que você fique trancado em casa sem falar com ninguém. Pronto. Né? Se fumar um cigarro faz com que você saia e seja sociável e fale com outras pessoas e viva no mundo real, fume cigarros. Caso contrário, não fume cigarros. Sei lá. Não é uma recomendação de saúde. Né? Então, naturalmente, né, se você quer mudar quem você é, você precisa mudar as coisas que você faz. Se você quer mudar as coisas que você faz, sem ter que ficar dando com a cabeçada na parede, sem ter que dar murro em ponta de faca, você tem que fazer o quê, cara? Você tem que mudar a forma que você vê o mundo. Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai começar a ter vontade de fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer. Pronto, simples assim. Se você se vê como uma pessoa criativa, empreendedora, cheia de energia, você naturalmente vai buscar fazer coisas que são mais alinhadas com essa forma que você se enxerga. Ou que são, e não é simplesmente aquelas viadagens de manifestação, de materializar as coisas, ou sei lá, de imaginar as coisas acontecem. Isso é uma loucura do caralho. O que eu tô falando é o seguinte, se você
enxerga, né, de forma profunda o que é, por exemplo, o exercício físico, né, e a importância daquilo na sua vida, e como aquilo faz com que você se sinta, e como aquilo faz com que você se desenvolva de formas, por exemplo, a amadurecer a sua personalidade. Né? Porque o exercício está fazendo uma coisa difícil, essa dificuldade, ela vai te amadurecendo, de certa forma. Né? Então, quando você entende isso, você não precisa mais se forçar a ir na academia. Por quê? Porque você tá tão internalizado o porquê aquilo é importante para você, que você naturalmente tem vontade de ir. E quando você naturalmente tem vontade de ir, cara, você gosta de fazer aquele negócio. Porra. Né? Ler, só é difícil manter o hábito da leitura se você não sabe ler, porra. Se tu lê mal. Se tu lê mal, se você não lê com a profundidade correta, se você não sabe absorver de fato o que você aprende nos seus livros, aí ler é chato mesmo. O cara que fala que literatura é chato, porque tu é burro. Porque tu é burro e porque tu não aprende, não foi ensinado, né? Tu é burro não por vontade própria, né? Infelizmente, é uma ignorância involuntária, porque a gente tem um sistema de educação absolutamente pífio e ridículo. Então você não foi ensinado a ler direito, você não lê direito, você não gosta, é óbvio. Ninguém gosta de fazer coisa que você não é bom, né? Eu não gosto de fazer coisas que eu não sou bom em fazer. Né? É muito mais legal fazer uma coisa quando você é bom em fazer aquela coisa, é óbvio, porra. O jogador de futebol deve adorar jogar bola muito mais do que um cara que joga bola mais ou menos. Porque o cara joga bem pra caralho, então então, eu gosto de fazer um negócio que eu sou bom. Então é assim que a leitura pode, de fato, transformar a sua vida. Eu não gosto de usar essa frase, porque de fato vai ter esforço envolvido, mas a leitura de fato pode mudar a sua vida sem esforço. Porque você passa a ter vontade de fazer as coisas que um dia foram um sofrimento assim interminável, simplesmente porque você mudou a sua forma de enxergar a realidade. Certo? Mas isso só acontece se você lê direito. Isso acontece se você lê com profundidade, né? E eu acho que isso faz parte, né? Só para dar uma puxada a mais. Agora seria um momento perfeito para fazer um merchan do meu curso, que é o único curso que eu vendo agora, um curso único, o Lectio Magna, que basicamente essa é a missão, essa é a minha promessa. Eu vou te ensinar a usar a leitura para se transformar na sua melhor versão, sem parar de aproveitar a sua vida, né? Então, você pode achar, por exemplo, que você não tem tempo, que você não consegue se concentrar na leitura, que você não consegue realmente extrair aquele conhecimento dos livros para se tornar melhor, para realmente mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar nesse curso é exatamente como fazer essas 3 coisas que eu falei, né? Como você arruma tempo para ler, mesmo se você tiver uma rotina bizarra, mente escrota que nem a minha. Como você se mantém focado, concentrado e aproveita, de fato, gosta, se diverte com a leitura. E como você transforma aquele conhecimento que você está lendo em mudanças na sua vida de verdade, né? Ou seja, desde você ler de uma forma mais profunda para enriquecer o seu mundo interior, quanto de fato de pegar e conseguir aplicar as coisas na sua vida, sabe? Que você lê uma técnica, por exemplo, sei lá, algo assim. O link está aqui embaixo, tá? Tem uma comunidade junto para você, que se a gente quiser trocar uma ideia, se quiser entrar lá, trocar uma ideia comigo, a gente bate um papo que é legal. Um monte de coisa aí envolvida. Dá uma olhada na página aqui embaixo, que tem tudo lá dentro bonitinho. E eu acho que essa ideia de se tornar a melhor versão, né? Eu falo aqui um pouco sobre... Você começa um pouco com raiva, né? Você começa um pouco por um auto-ódio, né? Por não gostar de si mesmo. Mas eu acho que isso não sustenta, né? Porque em algum momento você tem que entender o seguinte. E foi uma coisa que eu observei, que uma visão que eu tive, cara, quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Que alguém me falou o seguinte, né? Um conteúdo, algum vídeo da internet, eu ouvi o seguinte. É muito simples, né? Os hábitos que você tem agora, eles ditam como vai ser a sua vida no futuro. Né? Se você quer prever o futuro de alguém, você pode olhar para os hábitos que ela tem agora, para as coisas que ela faz diariamente agora. Então eu pensei no seguinte, cara, bom, e se eu olhando para o que eu estou desenvolvendo agora, daqui a 10 anos no futuro, se eu continuar fazendo as coisas certas que eu sei que eu tenho que fazer, se eu continuar trabalhando duro, se eu continuar treinando, se eu continuar tentando melhorar minha dieta, se eu continuar, sabe, fazendo essas pequenas coisinhas que agora parecem insignificantes, que agora parecem que não fazem diferença nenhuma, e se eu continuar lendo um pouquinho todos os dias, como que eu vou estar daqui a 10 anos? Quem que é esse cara daqui a 10 anos? Eu quero encontrar esse cara, eu quero conhecer esse cara. Eu quero ver quem é essa pessoa. E quando você fecha os olhos, de fato, você imagina, cara, imagina. Você sonhando no espelho. Você sonhando no espelho daqui a 10 anos, depois de ter feito
aquelas coisas que você sabe que você tinha que fazer. Imagina. Deu certo, imagina que deu certo, você tentou e funcionou. Como você pensa, como você se sente, como você vê o mundo, como você se porta, como você se vê, como as pessoas ao seu redor te veem, sabe? Eu quero conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Né? Uma das coisas que me motivam, que às vezes eu olho pra mim e eu falo assim, Gabriel, você tá no caminho, cara. Você tem alguma coisa ali, sabe? E depois que eu vi essa visão, né? Depois que eu tive essa visão, é um negócio que você não consegue parar de pensar sobre, né? Uma coisa que você não consegue desviar, sabe? Se torna meio que um negócio obsessivo de você olhar e falar assim, porra, tá ali, velho, tá ali. Eu consigo ver uma coisa que as pessoas não estão vendo. E que se foda se eu não tiver talento, e que se foda se tiver pessoas mais competentes que eu, e que se foda se tiver tudo contra mim, cara. Eu tô vendo uma coisa, né? Eu vejo uma coisa ali. E eu não posso parar, porque eu consigo ver aquilo ali, sabe? Mesmo se ninguém acreditar em mim, mesmo se as pessoas não comprarem esse sonho, eu consigo ver, sabe? E eu acho que essa então tem que ser a missão desse meu canal, né? A missão, uma coisa que eu consigo falar bem sobre leitura. Sei lá, eu falo sobre esse assunto. Às vezes eu falo assim, porra, eu não aguento mais falar dessas merdas desses livros. Vou falar de outra coisa. Ninguém escuta. Quando eu falo de leitura, eu não sei porquê, se é o jeito que eu falo, se... Eu não sei, cara. Mas o povo parece gostar, sabe? Então eu vou continuar fazendo isso, mas agora eu vou continuar fazendo isso olhando para isso que eu falei para você, se tornar a sua melhor versão sem deixar de aproveitar a sua vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio esquisito. A vela está muito cheirosa, por sinal, caso alguém esteja se perguntando. Eu gosto muito de ter a velhinha, eu gosto dessas velhinhas cheirosas. Caso alguém realmente queira saber, o cheiro é bom. E eu vejo vocês na próxima, tá bom? Dá uma olhada no link aqui embaixo, se tiver algum interesse. E tchau. Beijão, fiquem com Deus. É nóis.